sanção, né, pela prática de uma transgressão, é importante que se faça antes a verificação dos indícios, né, como já foi falado, os indícios de materialidade e autoria. Então, a sindicância ela é sempre administrativa, ela sempre tem a natureza administrativa, né? A sindicância, na verdade, ela traz aí um meio, na verdade, ela se constitui no meio de apuração, e por apuração de qualquer que seja a irregularidade cometida, seja desde que essa irregularidade ela tenha esse cometimento no âmbito da administração pública, logicamente, a fim de elucidar os fatos, né? E também indicar, logicamente, indicar aquele que vai apurar, né? A sua autoria, a sua materialidade, ou seja, os indícios suficientes para que possa prosseguir aí, ou no caso aí da aplicação da sanção, ou possivelmente resulte, às vezes, como a maioria dos casos, no inquérito policial militar. Então, no inquérito policial ou no inquérito policial militar, dependendo do caso, né? Logicamente, podendo aí resultar essa apuração desses indícios de materialidade de autoria numa proposta de aplicação das penalidades, da sanção, de advertência, de repressão, depende, né? Nós temos aí lá no artigo 134, aliás, 143 da Lei 8.112 de 90, né? Temos lá na Lei Complementar número 139 também, lá no artigo 137 seguinte, temos o procedimento também na Lei 1.794, daqui do município de Rio Branco, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Branco, assim como a Lei Complementar número 39 de 93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Acre, e a Lei 8.112 de 90 tem aí o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Além disso, logicamente, temos aí os militares, né? A Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e a Lei Complementar número 164, lá de 2006, que é o caso do Estatuto dos Militares aqui do Estado do Acre, né? Então, veja que pode acontecer a aplicação de qualquer dessas sanções, pode ser advertência, pode ser uma repressão, pode ser uma suspensão também, né? Uma suspensão, aí tem um prazo, normalmente até 30 dias, logicamente que existe aí algumas garantias a serem observadas, Então, na verdade, a sindicância ela se constitui como um procedimento administrativo anterior ao inquérito. E aí tem a questão da defesa, né? No inquérito, depois da súmula vinculante número 14, em que os advogados passaram a ter acesso ao inquérito, e hoje está lá no artigo 7º, inciso 21, da Lei 8.906 de 94, né? Então, existe a preocupação, e no âmbito militar, logicamente, analisando aí o artigo 10 do Decreto-Lei 1002, né? Decreto-Lei 1002, lá de 69, Decreto-Lei 1002 de 69, lá no artigo 10, né? Traz aí que o inquérito policial militar, ele pode ser iniciado, né? E tem várias formas de início desse inquérito policial, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei 1002 de 69, e lá na linha F, né? Na linha F prevê exatamente quando, na verdade, a sindicância, né? Pode partir de uma sindicância, que desde que essa sindicância ela tenha sido feita aí em âmbito de jurisdição militar, né? E resulte, logicamente, dessa busca, né? Em indícios de materialidade, ou seja, indícios da existência de uma infração penal militar, nos termos do que prevê o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Assim, nós temos aí vários casos, né? Por exemplo, aqui no estado do Acre, muito oportuno, a portaria número 22 do comandante da Polícia Militar do Acre, lá de 2017, né? Que poderá resultar essa sindicância ou numa transgressão disciplinar nos termos do decreto 286, né? 286 de 84, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Acre, ou mesmo na esfera federal,
o decreto 4.346 de 2001, né, ou 2002, que é o regulamento disciplinar do Exército, chamado RDE. Né? Então, em resumo, a sindicância é um ato administrativo interno, é um ato administrativo interno, isso é importante que fique bem claro, né, que a sindicância é sempre um ato administrativo, portanto, não é judicial, não é judicial, então quem vai ser o encarregado o encarregado desse inquérito, ou seja, dessa sindicância, na verdade, um procedimento administrativo pré-inquérito e também é um procedimento administrativo. Então, vejo que o inquérito policial ele vai ser complementado, ou seja, haverá uma complementação, não é verdade? Haverá, em realidade, uma complementação. A questão da sindicância vai complementar ou vai resultar na proposta de um inquérito policial, seja ele militar ou não, militar, nos termos do artigo 9º lá da lei, da Decreto-Lei 1002 de 69, ou não, inquérito policial normal aí, que estamos acostumados, lá do artigo 4º do Código Penal. Então, a sindicância é um ato administrativo interno, realizado aí no cumprimento de ordem superior, ou seja, realizado no cumprimento sempre de um superior hierárquico, então, observado aí o princípio da hierarquia, né? A hierarquia que é uma das bases das instituições militares, ou seja, do direito militar, como prevê o artigo 4º, aliás, o artigo 14 da Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares, e também o artigo 15 lá da lei, aliás, ao contrário, né, artigo 15 da lei complementar número 164 de 2006. Muito bem. Então, veja que a sindicância é um ato administrativo interno realizado aí em cumprimento a uma ordem superior, ou se não por autoridade própria, né? Pela própria autoridade. Então, a autoridade pode também realizar aí uma sindicância para apurar os indícios de materialidade de autoria e ver se é o caso, ou de aplicar logo a sanção, já que existe aí a questão da sanção criminal ou da transgressão, né? No âmbito militar, nós não temos aquela biclassificação ou crimes ou contravenções penais, né? No âmbito militar, nós temos ou crime militar, ou se não for crime militar, será então a transgressão militar, conforme prevê aí o decreto 286 de 84, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Acre. Então, vejo que essa sindicância, que é uma fase pré-inquérito ou pré-aplicação de uma sanção administrativa, né, uma sanção disciplinar, tem por finalidade, na verdade, formar e apurar a responsabilidade, sobre determinado fato, né? Fato, logicamente, tem que ser previsto, observado aí o princípio da legalidade, aquele princípio previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, bem como também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, como vimos lá no início, né? Como repassamos várias vezes lá no início, né? Então, esse fato tem que estar previsto, logicamente, previsto em tese, né? Previsto em tese, como uma transgressão disciplinar ou crime, né? Como uma transgressão disciplinar, ou se não, se for mais grave, um crime, né? Reunindo desta forma, logicamente, ao mesmo tempo, informações através de comprovações, né? Dentro daquilo que prevê, como já vimos, o artigo 156 do Código de Processo Penal, o artigo 296 do Decreto-Lei 1002 de 69, quando que o ônus da prova é sempre daquele que alega. Então, o objetivo da sindicância na verdade, colher aí algumas provas, alguns indícios de autoria e materialidade para fundamentar ou uma aplicação de uma sanção por uma transgressão disciplinar prevista aí no regulamento disciplinar, ou se não, a instauração aí do inquérito policial normal, do artigo 4º do Código de Processo Penal, ou do artigo 9º e seguintes, até o artigo 22, lá do Decreto-Lei
1002 de 69, 1002 de 69.